todo mundo para ficar aqui. Vamos ficar todo mundo junto aqui nesse momento. Um momento aqui gostoso. Eu queria falar a você que não veio aqui na frente por algum motivo. Olha, nós vamos orar também por você. Então, ninguém está aqui e vai receber bênção especial. Não é isso, não. Nós estamos aqui reunidos como igreja, como comunidade. E você que não pôde depositar o seu dízimo, sua oferta, porque talvez esteja passando por alguma situação, olha, nós vamos orar por você também. Então, oremos. Deus, muito obrigado. É maravilhoso estar aqui com esses irmãos, com essa comunidade, Deus, tão maravilhosa. Deus, obrigado por cada dinheiro, cada valor, Pai, que entrou, mas não porque entrou, é porque saiu do coração. Então, Deus, muito obrigado. Deus, trabalha no coração do seu povo para que haja sim, Pai, para que haja doação, para que haja renúncia, para que o dízimo seja só uma manifestação do que já acontece no coração, para que pessoas deem não só, Pai, valores, mas deem também tempo, deem também a sua própria casa, Pai, sua vida para outras pessoas. Deus, eu peço por aqueles que estão com dificuldade financeira. Deus, abre portas. Deus, organiza a vida financeira. Deus, Tu és fiel. Tu és fiel, nós cantamos e cremos. O Senhor vai ajeitar essa vida, vai ajeitar essa organização, essa casa, Deus. Então ajeita e faz um milagre. Deus, muito obrigado. É em nome de Jesus que oramos. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem todos assentar. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, hoje pela manhã, que bênção maravilhosa. Agora à noite, nós louvamos e glorificamos esse nome que é sobre todo o nome. Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite, dizer da nossa alegria, você que está conosco aí através da internet. Deus abençoe ricamente a sua vida. E se você está nos visitando nessa noite, se você ainda não é membro de nossa igreja, nós gostaríamos muito de conhecê-lo e abraçá-lo nesta noite. Então, se você ainda não é membro desta igreja, fique de pé onde você está. Por gentileza, fique de pé. Nós queremos conhecer você, nós queremos abraçar você, dizer que você é muito bem-vindo, bem-vinda, que Deus abençoe ricamente. Vamos ficar de pé, saia do seu lugar agora, o momento de abraçar o seu irmão. Saia do seu lugar agora, dê um abraço apertado ao irmão que está aí ao seu lado, atrás de você, alguém que você não vê há algum tempo. Dê as boas-vindas em nome de Jesus. Diga a ele, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria estarmos juntos nesta noite, louvando, engrandecendo o nome que é sobre todo nome. Que alegria receber cada um de vocês. Você que já é membro da igreja, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Uma alegria tão grande estarmos juntos louvando. Podem sentar, que Deus abençoe rica e abundantemente. A nossa igreja, irmãos, ela está com um alvo até o final do próximo ano, um alvo grande, e para que nós possamos cumprir esse alvo, nós temos então uma visão e nós temos também uma missão. Quero convidar você a recitarmos juntos a nossa visão. Todos juntos, vamos lá? Honrar. Desse jeito a gente não vai honrar não, né? Vamos lá, bem forte, todo mundo. Honrar a Deus com toda a minha vida. Que coisa maravilhosa. Esta é a nossa visão, é a nossa razão de ser. A nossa razão de existir existimos para o louvor da glória de Deus, para honrarmos ao Senhor com toda a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos. E a nossa missão qual é, igreja? Levar. Mais uma vez, bem forte. Levar o reino a todas as pessoas, em todos os lugares. Levar o reino do Senhor, levar o reino de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as ocasiões. Ontem foi sábado, né? Foi. Ontem nós tivemos um irmão aqui da igreja, ele fez um aniversário de 40 anos e fez uma festa. E eu achei aquilo meio estranho, não é? Ué, mas 40 anos se faz festa? Mas ele me disse algo bem interessante. Ele disse, pastor, tem muito amigo do trabalho
trabalho que eu vou convidar e eu vou aproveitar esta festa para levar a mensagem do Evangelho. Ele estava exatamente realizando a sua missão, levar o reino a todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as ocasiões que nós temos, né? Esta é a bênção. E o nosso alvo para esse ano, até o ano que vem, o nosso alvo é eu mais um igual a 200 líderes e 200 células, para que nós possamos alcançar mais e mais e mais vidas para o Senhor Jesus Cristo. E você é convidado a se integrar, se você ainda não participa desse movimento lindo, maravilhoso, de honrarmos ao Senhor nosso Deus, e que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versos de 1 até ao versículo 5. Os irmãos viram ali um aviso de que nós vamos ter no próximo sábado um churrasco, e cada um de nós deve levar a carne do churrasco, viu, meu irmão? Se você chegar lá sem carne, não vai comer nada. Então cada um vai levar, acho que é meio quilo de carne. Então você deve levar a sua carne, o seu refrigerante, chega lá, junta tudo e faz então ali um momento maravilhoso. Eu espero que você esteja lá conosco no próximo sábado, enquanto as irmãs estarão lá no seu retiro. Jó, capítulo 1, versos de 1 até ao versículo 5, diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez ou provavelmente os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa, palavra que fere a penha, palavra que penetra o coração, a divisão da alma. Por isso, Deus, nesta noite eu clamo ao Senhor que essa palavra impacte os nossos corações, que essa palavra realize a obra que o Senhor destinou a ela, e que todos sejamos alcançados por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, fale conosco, traga revelação na revelação, é a nossa oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos irmãos, eu creio, esta é uma convicção que se torna cada vez mais profunda em meu coração, que uma das razões para o verdadeiro descalabro moral, descalabro espiritual em que a humanidade se encontra, é a negligência crescente dos pais homens na educação firme e segura dos seus filhos. Eu estou absolutamente convicto desta verdade. Se estamos assistindo nos nossos dias ao descalabro moral, ético, espiritual, a esta situação em que nós nos encontramos, eu creio que a razão está na família. A razão está no fato dos homens, pais, não estarem, na verdade, assumindo o seu papel na educação firme e segura dos seus filhos. Os homens
Os homens têm se ausentado perigosamente da educação dos seus filhos, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de separação, seja por motivo de omissão, ou até mesmo por frouxidão. Mas os homens estão se ausentando da educação dos seus filhos. Se os irmãos vão a estas comunidades ao nosso redor, os irmãos verão que boa parte destas crianças, elas são criadas sem o seu pai. Sem o seu pai. Sem os pais. Os pais têm se ausentado. Isso é grave, é sério. E nessa noite eu gostaria de conversar com você sobre isso à luz da palavra de Deus. Os homens, os pais cristãos, precisamos tomar uma decisão séria. Precisamos recuperar aquilo que tem sido perdido. Precisamos relembrar aquilo que tem sido esquecido. Não podemos mais ser pais coniventes. Não podemos mais ser pais complacentes. Não podemos mais ser pais negligentes. Irmãos, o tempo urge. A igreja trabalha, falamos em evangelizar, em ganhar as vidas para o Senhor, e assim deve ser. Mas nós, pais, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. A fé começa no lar. O evangelismo começa no lar. Missões começa na nossa casa e no nosso lar. À luz da palavra de Deus e do exemplo de Jó, um pai realmente preocupado com os seus filhos, eu gostaria de falar nesta noite sobre esse tema, aproveitando ainda o final desse dia dos pais, o desafio ou desafios de um pai piedoso. Precisamos de homens piedosos, de jovens piedosos, de homens e mulheres piedosas, mas de homens piedosos, de pais piedosos. Eu quero nessa noite falar com você sobre alguns desafios de um pai piedoso, de um pai de Deus, de um pai que tem o coração na palavra, o coração na obra do Senhor nosso Deus. Desafios para os pais, desafios para os pais. Mais uma vez eu repito, queridos irmãos, temos aberto mão destes desafios e por isso nossos lares, nossas famílias têm sido famílias que têm se desagregado, lares disfuncionais. Lares disfuncionais são lares onde o homem, especialmente o homem, abriu mão, abdicou do seu papel de marido, do seu papel de pai. Isso é grave e é um pecado sério aos olhos do Senhor. Você diz, eu não bebo, amém. Eu não fumo, amém. Mas você talvez não esteja sendo o marido e o pai que Deus deseja que você seja. E você está errando nisso. Por isso, nesta noite, que você possa prestar atenção e pedir, Deus, eu quero ser um pai piedoso. Deus, eu quero ser um pai que influencie o meu lar. Deus, eu quero ser um pai que faça diferença na minha casa e no meu lar. Então, eu quero trazer a vocês, queridos, nesta noite, à luz do exemplo de Jó. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para Jó. E o que me impressiona em Jó é que Jó era um homem muito rico. E pessoas normalmente muito ricas, muito abastadas, elas se dedicam tanto aos seus bens, elas se voltam tanto para os seus bens, que elas esquecem tudo mais. Elas vivem para o seu trabalho, elas vivem para ter cada vez mais, vivem para acumular cada vez mais, e esquecem da própria família. Mas Jó, o que impressiona em Jó, e o texto fala sobre a riqueza de Jó, 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos. Ele tinha muita terra, muita riqueza, um dos mais ricos e prósperos do Oriente. No entanto, este homem
com tantos afazeres, esse homem com tantos bens para administrar, com tantas pessoas a seu cuidado, esse homem que deveria ter tantos empregados, esse homem que tinha que administrar diariamente uma grande fazenda, um grande império, este homem não abdicou do papel de ser pai. Ele não abriu mão do papel de seu pai. Você sabe qual era a maior preocupação de Jó? Era com a sua família. Apesar desse homem ser tão rico, apesar da fortuna desse homem ser tão grande, apesar de cada ano os seus rebanhos aumentarem mais e mais, a grande preocupação de Jó era com a sua família. Ele tinha 7 filhos, ele tinha 3 filhas. O texto sagrado diz que era uma família linda, meninas lindas lá do Oriente. Mas vejam, queridos, entendam isso, apesar de ser uma pessoa tão ocupada, a grande preocupação de Jó era a sua família, era a sua esposa e eram os seus próprios filhos. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Então nós vamos aprender com um homem piedoso, um homem extremamente piedoso com a sua família. E olhando para o exemplo de Jó, então nós aprendemos que um dos grandes exemplos dele para nós é a conversão dos nossos filhos. Um dos grandes desafios para as nossas vidas é a conversão dos nossos filhos. Jó ficava o tempo todo pensando na conversão dos seus filhos. Olhe esse texto. Vamos dar um zoom, vamos dar uma olhada nesse texto. Diz a palavra do Senhor: levantando-se de madrugada. Preste atenção nisto. Se você quer lutar pela conversão dos seus filhos, isso dá trabalho. Ele levantava de madrugada porque a sua jornada de trabalho começava cedo. Porque quem não acorda cedo para trabalhar não fica rico. Você sabia disso? É verdade. Quem não acorda cedo para trabalhar não enriquece. E Jó já sabia dessa verdade. Então ele acordava cedo para trabalhar. Ele começava a trabalhar muito cedo. Mas antes de começar a trabalhar, ele levantava de madrugada e ele oferecia o quê? Holocaustos ao Senhor, segundo o número de todos eles. Quantos filhos ele tinha? 10 filhos. Então ele oferecia todo dia. Ele levantava de madrugada, se colocava diante de Deus, oferecia um holocausto pelo seu filho, pedindo a Deus que abençoasse aquele filho. E ali estava ele oferecendo o animal diante do Senhor e orando e clamando ao Senhor: Deus, eu oro agora pelo José, que o Senhor abençoe o José. Eu oro pela conversão do José, pela família do José, se eu já fosse casado. E Jó gastava um tempo ali orando e pedindo a Deus que o Senhor convertesse o José. Depois ele passava para o Manuel, e depois ele não estava em Portugal, mas eu estou lembrando, e depois ele ia para o outro. Imagina, irmãos, 10 holocaustos ali de madrugada, ali se colocando diante de Deus, e aquele perfume subindo diante do Senhor, porque a grande preocupação dele era a conversão dos seus filhos. E assim deve ser conosco também. Nós devemos, irmãos, lutar, trabalhar, clamar pela conversão dos nossos filhos, e para isso é necessário que nos preocupemos em testemunhar para os seus filhos, para os filhos, como Jó fazia. Ele, com a sua vida, ele dava testemunho. Os filhos sabiam que o seu pai levantava de madrugada, e talvez até em algumas ocasiões alguns deles tenham acordado e visto seu pai lá diante do holocausto, orando, clamando, e aquele testemunho do seu pai foi impregnando o coração dos filhos. Então a conversão, nós precisamos nos preocupar em testemunhar para os nossos filhos, sendo nós mesmos exemplos
exemplo de conversão, sendo nós mesmos exemplo de devoção. Jó era um exemplo de devoção na vida dos seus filhos. Aqueles filhos sabiam que o seu pai levantava todo dia de madrugada para oferecer holocaustos, para se colocar diante de Deus pela vida deles. E isso com certeza fez diferença na vida dos filhos. Mas devemos nos preocupar com a conversão deles, clamando por eles ao Senhor. Clamar pelos filhos. E Jó clamava pelos seus filhos. Jó clamava por um quebrantamento no coração de cada um. Ele clamava pelo arrependimento. Veja, há algo aqui tremendo. Jó conhecia o coração de cada filho. Ele conhecia os seus filhos. E isso é fundamental para nós pais. Eu pergunto a você nessa noite: você conhece o coração do seu filho? Você conhece o coração da sua filha? Pois Jó os conhecia, porque ele clamava por eles, e ele colocava diante do Senhor a vida de cada um, a particularidade de cada um. Senhor, guarde o José. Senhor, ele é dissimulado, ele tem dificuldades nesta e nesta área. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do Paulo, porque o Paulo, Senhor, ele é impulsivo, ele é irascivo, ele se ira, ele vive causando problema e dificuldade. Senhor, ele não ouve, ele tem dificuldade em obedecer. Deus, que ele se quebrante diante do Senhor. E assim Jó estava ali clamando, orando, clamando pelos seus filhos, para que eles se quebrantassem, se arrependessem e se entregassem, e tivessem uma experiência real e pessoal com o Senhor, seu Deus. E a pergunta que vem é esta: você, meu irmão, tem se preocupado? Você, minha irmã, tem se preocupado com a conversão dos nossos filhos? Irmãos, nós nos preocupamos com tanta coisa, e isso não está errado. Nós queremos dar aos nossos filhos a melhor educação. Nós os colocamos no melhor colégio que nós podemos dar para eles. Se podemos, nós damos a eles algo mais. Talvez um inglês, talvez um outro curso, talvez uma natação, talvez alguma coisa a mais, um futebol. Enfim, talvez algo mais para que eles possam crescer. E você os coloca em várias outras matérias, tentando fazer com que os seus filhos sejam pessoas especiais, preparadas para o mercado. Isso é bom. Mas muitas vezes nos preocupamos tanto com a vida dos nossos filhos, a vida acadêmica, com o futuro deles, mas esquecemos da conversão dos nossos filhos. E foi isso que Jó não esqueceu. Então veja, ele testemunhava para os filhos, ele era um testemunho. Os filhos podiam ouvir falar de quem quer que fosse, podiam falar de quem quer que fosse. Fulano diz que é crente e leva uma vida assim, aquela igreja tem esse e aquele problema. Eles podiam ouvir o que fosse, mas quando eles ouviam, eles diziam: mas papai é diferente. Meu pai é um homem de Deus. Esse negócio de crente, esse negócio de evangélico, esse pessoal vive na igreja, mas é assim, mas se chegasse perto de um dos filhos dele, ele diria: não, meu pai é diferente. Que diferente, meu pai é diferente. Ele acorda todo dia de madrugada. Acorda nada? Como é que você sabe? Eu já vi, eu já o vi acordar, e eu já espiei papai, colocando lá um holocausto para cada um dos filhos, orando por cada um de nós. Eu sei o pai que eu tenho. Esse seria o testemunho dos filhos. Ele era um testemunho. Ele testemunhava, ele clamava, ele orava. Irmãos, se nós não orarmos, nossos filhos não vão se converter. Posso dizer uma coisa para vocês? Dila-ei. Satanás fará tudo para impedir os nossos filhos de se converterem. E é pior com o filho pastor.
Satanás tem uma predileção por filho de pastor e depois por filho de crente. Ele tem uma predileção por filho de pastor e filho de crente. Ele fará tudo para desviar os nossos filhos. Por isso é necessário que nós, pais, sejamos testemunhemos para eles. Eles podem duvidar da fé de todas as pessoas, mas não da fé do seu pai. Eles podem ouvir falar, seja o que for, mas eles vão olhar e dizer, mas meu pai é um homem de Deus. Eu conheço a fé do meu pai. E essa fé haverá de impactá-los, influenciá-los. E mais do que isso, nós precisamos orar e clamar pela conversão, pela salvação, pela libertação, pela vida piedosa dos nossos filhos. Se você ainda não faz isso, meu irmão, comece a fazer hoje, em nome de Jesus. A ser exemplo, a ser um testemunho, e a orar e a clamar, e você verá a glória de Deus na vida deles. Você verá a glória de Deus. A glória de Deus. Como nós lá em casa temos visto a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Mas irmãos, é muito clamor, são lágrimas. É necessário às vezes acordar de madrugada mesmo, colocar lá o holocausto diante do Senhor. Mas vale a pena. Deus ouve, Deus ama a oração de um pai. Deus ama a oração de uma mãe. Então pais, mães, clamem. Se vocês têm filhos com problemas, filhos afastados, filhos com dificuldades, filhos vivendo no pecado, vivendo no mundo, meu irmão, não desanime, comece a orar, comece a clamar, e Deus vai operar para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Posso ouvir um amém bem forte? Amém, glória a Deus. Aprendemos que, com o exemplo de Jó, que como pais piedosos, nós devemos nos preocupar não apenas com a conversão dos nossos filhos, mas nós precisamos nos preocupar com o coração dos nossos filhos. A Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso e? Ele é mau, ele é perverso. O coração, ele é enganoso e perverso. Inclusive, posso falar? Falarei, o coração do seu filho. O coração do seu filho é enganoso, ele é um coração perverso. Perverso. O coração dos nossos filhos, o nosso também é, mas o coração deles também é. Então, irmãos, nós precisamos zelar, preocupar como está o coração dos meus filhos. Veja, olha a preocupação de Jó. Irmãos, isso me encanta, isso me inspira, isso é bênção para a minha vida. Esse texto tem sido uma bênção. Jó é uma das pessoas que eu vou agradecer quando eu chegar no céu. Primeiro é Jesus, é o concurso, mas depois de Jesus tem algumas pessoas que eu vou procurar. Uma delas é José. Vou falar para ele, puxa José, por sua causa você me inspirou e me livrou de tantas coisas. Ô José, vou dar um abraço apertado, um abraço eterno em José. Nós temos eternidade e eternidade. E depois eu vou dar um abraço também em Jó. Há outros abraços e dizer, olha como a sua vida me abençoou, como o seu testemunho me abençoou. Então vejam o que diz a palavra de Deus. Pois dizia Jó, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Ele conhecia o coração dos filhos. Ele sabia, na verdade, isto aqui é uma forma sutil de linguagem. Quando diz o texto, talvez eles tenham pecado, na verdade, Jó sabia que eles haviam em algum momento pecado contra Deus. Em algum momento, talvez tendo bebido um pouco mais, tendo brincado um pouco mais, eles haviam blasfemado. E então Jó se preocupava com o coração dos seus filhos. Jó zelava pelo coração dos seus filhos. Talvez, provavelmente, com certeza, os meus filhos blasfemaram de Deus no seu coração. E Jó trabalhou para limpar, para purificar, para tratar o coração dos seus filhos. Isto é papel do pai. É papel do pai. E por causa disso, veja, ele se preocupou e nós precisamos nos preocupar
Quantas vezes com o coração secularizado dos nossos filhos, o coração esfriando, e às vezes acontece com eles, eles esfriam a sua vida com Deus, a sua vida de comunhão, a sua vida de consagração, e você precisa ficar olhando, você precisa ficar atento. Meu filho está esfriando na fé, meu filho está ficando secularizado, especialmente quando eles começam a crescer, atravessam aquele período da adolescência, terminam o 3º grau, até ali muitas vezes eles ainda são fervorosos, eles estão na igreja, eles participam com alegria, mas aí eles fazem o vestibular, eles passam para a faculdade, eles começam a conhecer lá o mundo acadêmico, e quantas vezes começa a haver um esfriamento na vida deles, ou então quando passam de ser pré-adolescentes para adolescência, começam a se envolver com coleguinhas que são colegas que não conhecem o Senhor, começam a se apaixonar por uma menina ou por um menino que não conhece o Senhor, aos pouquinhos começam a esfriar na sua fé, a esfriar na sua consagração, e os pais precisam estar atentos ao coração do seu filho. Isto não é papel da igreja, é papel do pai. Isso não é papel do líder de adolescentes, do líder de jovens. Temos colocado uma carga nesses irmãos que não é deles, é papel meu. Meu filho é responsabilidade minha, minha filha é responsabilidade minha, não é responsabilidade sua. Cabe a mim, porque eu a conheço, eu os conheço muito melhor do que todos. E eu posso perceber, meu filho, minha filha está se afastando da comunhão, está se afastando do Senhor. E eu começo então a trabalhar essas questões na vida e no coração deles. Nos preocupando com o coração mundanizado dos nossos filhos. E lá estava Jó se preocupando com essas questões. A alegria sem Deus, aquele momento quando nossos filhos descobrem a alegria do mundo. A alegria do mundo é uma alegria falsa, porque é uma alegria sem Deus, mas isso começa a impactá-los, e nós precisamos trabalhar estas questões. O mundo está aí, o colorido do mundo, o prazer do mundo está aí, e nossos filhos, muitas vezes, o coraçãozinho deles começa a se mundanizar. Mais do que isto, o prazer sem Deus. O prazer sem Deus. Eles começam a desejar, por que não fumar? Por que não beber? Eles começam a questionar. Mas pai, por que não beber? Todos meus colegas bebem, todos eles fumam, ou até mesmo se drogam, fumam cigarro de droga. Os meus colegas, os amigos, eles têm aquelas festas, aqueles inferninhos lá, onde ninguém é de ninguém, onde orgias acontecem entre eles, e os nossos filhos, eles ficam olhando, vendo aquilo, aquela alegria tão grande, aquele prazer, quando chegam no colégio, na segunda-feira, aquele garoto que chega e ele fala: cara, esse fim de semana eu beijei muito, mas foi muito mesmo, eu beijei 500 meninas, e a menina diz: olha, eu fiquei com 30 meninos, e nós fomos uma festa lá no, não sei aonde, numa fazenda tal, e rolou isso, e rolou aquilo, e o pessoal está contando, e de repente vira para ele e diz: e você? Aí você fica com cara de pastel. Você vai falar que foi na igreja? Eu fui na igreja. Você fica olhando aquele negócio. Você foi onde? Que festa você foi? Conta para mim. Ah, não está querendo contar. Abre o jogo, fala aí e tal. E você fica todo enrolado. E de repente começa a vir aquela força tão grande, né? E nós, pais, precisamos então olhar, zelar, perceber e tratar do coração deles, chamá-los para conversar, chamá-los para estar com eles, ensiná-los a verdade,
Aqui é o momento de você chamar os seus filhos, de você orar e impor as mãos sobre a vida deles, instruí-los à luz da palavra do Senhor. Instrui o menino no caminho que deve andar. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas tratai-os, mas educai-os nos caminhos com a instrução do Senhor. É a hora de você chamar, é a hora de você perguntar, é a hora de você dialogar. É hora de você entrar na vida, entrar no coração dos seus filhos, compartilhar com eles, alertá-los, levá-los a entender que a alegria sem Deus ela é falsa, ela é vazia. O prazer sem Deus é um prazer que mata. O prazer sem Deus, gente, é o prazer que mata. É o prazer que mata. A pessoa morreu de overdose. A pessoa morreu lá na cama com alguém. Ela morreu de prazer. O prazer mata. O prazer sem Deus é um prazer que mata. Porque você é a pessoa que quer mais e mais e mais e mais. E aquele prazer mata. Ele morreu de bebedeira. Porque bebeu demais, tomou não sei o que lá e morreu. Morreu porque de prazer. É o prazer que mata. E nós precisamos, com amor, com carinho, com sabedoria, de mais velhos, quem já passou por isso, então tratar o coração dos nossos filhos. Exatamente, a preocupação de Jó era o coração dos seus filhos. Pais, vocês têm se preocupado? Vocês conhecem o coração dos filhos? Eu já contei para vocês um episódio que aconteceu com o nosso filho, com o Léo, quando ele era, não lembro a idade que ele tinha, né? Mas nós uma vez visitamos um irmão, estávamos lá fazendo uma visita, fomos fazer uma visita, e quando estávamos lá fazendo a visita, o Léo chegou e disse, achei R$50. Você achou R$50? É. Aonde você achou R$50? Achei na roda de um carro ali fora. Fui lá fora e achei. Eu fiquei olhando, todo mundo ficou olhando aquele negócio. Puxa, que sorte, hein? Não é? Filho de pastor tem sorte, etc. Deu aquela coisa e tal. O pessoal riu. Quando a gente está despedindo o casal para sair, a senhora chega e acho que falou com a Esther, sumiram os R$50 que estavam aqui em cima. Né? E aí a gente já percebeu, né, que os R$50 estavam lá em cima, foram parar na roda do carro, e ele descobriu os R$50, achou lá na roda do carro. Mas aquilo acendeu uma lâmpada, coração que precisava ser tratado. E depois nós o chamamos, e nós conversamos, e nós tratamos, e graças a Deus, o Senhor o curou, o Senhor o livrou. Hoje é uma pessoa honesta, é uma pessoa de caráter, mas o seu coração precisou ser tratado. O seu coração precisou ser tratado. Mas há pais que não admitem, há pais que acham que os seus filhos não pecam, há pais que acham que os seus filhos são perfeitos, há pais que não toleram, ai do professor que disser alguma coisa do meu filho, eu vou lá e eu falo, porque o meu filho é perfeito. Não entre nesse caminho. Esse não é o caminho de Jó. O caminho de Jó é o caminho de quem sabe que o coração dos filhos é mau, há blasfêmia, há pecado, precisa ser tratado, precisa ser lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você ouvir alguma coisa a respeito de um filho ou filha, preste atenção. Preste atenção, antes de você partir para cima, antes de você se encher de brilhos, preste atenção, pode ser um sinal de Deus, pode ser Deus alertando você que há algo errado com o coração do seu filho. Porque quando nós não olhamos, quando nós não nos preocupamos, com o coração esfriando, com o coração se mundanizando, quando nós abrirmos os olhos, é tarde demais. Eles já estão longe, eles já estão muito longe de nós. Às vezes eles estão na igreja. E uma vez um rapaz, um homem feito, ele dizia isso para mim, pastor, para os meus pais, o que valia era eu estar na igreja domingo de manhã. Se eu não ia domingo de manhã, era um problema sério lá em casa. Mas se eu ia domingo de manhã, para eles estava ótimo. Mas eles não sabiam
o que nós fazíamos sábado à noite. Eles não sabiam o que nós, que era ele e os irmãos, o que nós fazíamos na quinta-feira à noite. Eles não sabiam a vida devassa que nós levávamos durante a semana. Mas se nós no domingo à noite, no domingo, estivéssemos na igreja, para eles estava tudo bem. E há pais que são assim. Eles acham que porque os filhos vêm na igreja está tudo bem. Não estão olhando, não estão cuidando do coração. Então, querido, antes de saber que eles estão aqui, você precisa tratar do coração dos seus filhos. E finalmente aprendemos com o exemplo de Jó, que como pais piedosos, nós devemos nos preocupar com a conduta dos nossos filhos. A conduta dos nossos filhos. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, eles faziam lá os banquetes e normalmente se demorava 1 semana, 2 semanas cada banquete que eles realizavam, a festa era grande, então diz a palavra que enviava Jó e os santificava, ou seja, Jó se informava, Jó procurava saber, Jó procurava inquirir e Jó procurava então consertar a conduta dos seus próprios filhos. E isso, irmãos, significa que nós precisamos estar preocupados com a conduta espiritual dos nossos filhos. Precisamos estar orientando, encorajando nossos filhos a permanecerem firmes na fé, a não desanimarem. Às vezes eles desanimam, há problemas até dentro da própria igreja, problema na célula, há tanta coisa acontecendo, mas nós precisamos chegar, orientar, encorajar, nos preocupar com a conduta espiritual, nos preocupando com a conduta ética, com a conduta moral dos nossos filhos, ensinando, disciplinando. E eu creio que Jó fazia exatamente isso. Eu fico imaginando talvez uma das filhas vindo e ele perguntando: minha filha, como foi essa festa na casa do seu irmão? E ela dizendo: papai, olha, houve um pouco de excesso, meu irmão bebeu um pouco mais, se desentendeu com alguém, aconteceu lá um início de uma briga, e ela foi contando, e Jó ouviu, e depois eu o vejo indo na casa do seu filho, ou o filho morando na sua casa, chamando para uma conversa, para um particular, e conversando com aquele filho, dizendo: eu sei que aconteceu, meu filho, olha, você precisa ter cuidado, olha, meu filho, isso não está correto, se você continuar nesta vida, você vai ter problemas sérios, então, meu filho, você precisa refletir, você precisa abandonar esse tipo de conduta, você precisa, olha, durante agora algum tempo, você vai ficar aqui em casa, você não vai sair, você vai ficar meditando, você precisa consertar a sua vida. Pais, vocês têm conversado com os filhos e dito a eles que eles precisam consertar a vida deles, que determinadas condutas estão erradas e eles precisam consertar isto. Está errado aos olhos de Deus e está errado na vida deles. Isso vai trazer problemas sérios, Nós precisamos ensinar. Você precisa, por exemplo, dizer ao seu filho o problema da cola. Qual é o problema da cola? Ele vai passar na matéria, ele vai passar de ano, pode até passar de ano, ele vai se formar, pode até se formar tendo colado o tempo todo, mas não vai passar em nenhum concurso, mas não vai ser admitido em nenhuma empresa. Quando chegar a realidade da vida, ele não vai passar. E sabe o que ele vai pensar? Sabe o que ele vai dizer? Meu pai não me alertou para isso. Meu pai poderia ter falado isso comigo, mas meu pai não me falou, porque meu pai não se preocupou comigo. Então nós precisamos chamar e conversar. Eu sei que é melhor, eu sei que há momentos que você, para ter um boletim bom, para chegar, não tomar uma bronca do pai, bronca da mãe, e vocês colam, e vocês fazem aquela história toda, e vai passando, colando, e tem muita gente, inclusive no colégio, que fala isso, dá até risada, você fica estudando, não estudo e passo, é só colar, é tranquilo, e vai. Mas depois não passa no vestibular. Se passar no vestibular, não conclui o curso. Se concluir, não vai passar num concurso, não vai passar para uma empresa, não vai conseguir mercado de trabalho, vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ele mentiu para ele mesmo e ninguém chegou, o seu pai não chegou e disse: filho, isso está errado, isso está errado.
Precisamos orientá-los em relação à sua conduta ética, moral, com o sexo oposto. Se ele é homem, precisamos orientá-lo como homem. Se é uma menina, orientá-la como menina, a como se relacionar. Precisamos orientá-los, precisamos nos preocupar com a conduta deles, para que mais tarde eles sejam vitoriosos e não venham a dizer: meu pai não me alertou, meu pai não me ensinou. Ah, se meu pai tivesse me ensinado, ah, se meu pai tivesse gasto um tempo comigo para dizer que está errado, que isso ia ter consequências lá na frente. Mas muitas vezes não estamos preocupados. Jó não. Sucedia que, depois que havia toda aquela festança, ele se inteirava. Lembre que Jó era aquele homem que tinha muitos bens, um patrimônio imenso para administrar. Mas a preocupação de Jó, o foco de Jó estava nos filhos. Ele enviava, ele queria saber, ele ia na casa de um por um, ou então chamava um por um e perguntava como foi, o que aconteceu, se inteirava. E não apenas isso, ele se preocupava com a conduta espiritual, com a conduta moral, e com isso os filhos iam crescendo, iam se tornando homens e mulheres. Você deu à luz um homem, você não deu à luz um menino para ser menino a vida toda. Você não deu à luz uma menina para ser menina a vida toda, mas para ser mulher, para ser homem, para ser uma pessoa proba, honesta, digna, que faça diferença onde ele chega e onde ele está. E com certeza, queridos, esses filhos de Jó eram homens e mulheres diferenciados, porque eles tiveram um pai que se preocupava de verdade com cada um deles. Aprendemos com o exemplo de Jó, que como pais piedosos, devemos nos preocupar, em primeiro lugar, com a conversão dos nossos filhos. A pergunta é: seu filho, sua filha são convertidos? Você tem orado? Você tem sido exemplo? Você tem testemunhado para eles? Em segundo lugar, nós aprendemos que devemos nos preocupar com o coração dos nossos filhos. Com o coração dos nossos filhos. Preocupar com o que vai no coração deles. Será que o coração está esfriando em relação ao Senhor? Será que o coração está se mundanizando? Será que eles parecem uma coisa, mas na verdade eles são outra completamente diferente? Nós conhecemos o coração dos nossos filhos. Terceiro lugar, precisamos nos preocupar com a conduta. O que é que eles andam fazendo? O que é que eles fazem? Como é que eles lidam com as situações do dia a dia? Como é que eles se relacionam? Como são os relacionamentos deles? São relacionamentos honestos? São relacionamentos que agradam o coração de Deus? Ou são relacionamentos e condutas absolutamente reprováveis? A palavra de Deus nos fala de um pai. E quando a gente lê a história daquele pai, a gente chora. Aquele pai se chamava Eli. Aquele pai era sacerdote. Aliás, não era, ele era sumo sacerdote. E sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez com 2 dos filhos de Eli? Deus os matou. Deus os matou. E sabe o que Deus disse a respeito de Eli? Deus disse assim: porque você, Eli, Deus mandou alguém dizer, você sabia que os seus filhos eram devassos, eram depravados, eram mundanos. Você sabia e você não os corrigiu. Você não os corrigiu. Você não corrigiu seus filhos, ou seja, você não se preocupou com o coração, com a conduta dos seus filhos. Era sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, mas davam péssimo testemunho. Deus os matou. Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor. Mas vejam, o Senhor disse: você, Eli, você sabia que os seus filhos faziam
todo esse mal, e você não os disciplinou. Irmãos, isto é sério, e nós precisamos nesta noite, ao encerrar do Dia dos Pais, diante deste exemplo tremendo, deste exemplo maravilhoso, nós precisamos olhar e ver: Deus, será que eu tenho me preocupado com a conversão dos meus filhos? Estou orando, eu estou clamando, estou sendo exemplo, eles podem ver em mim alguém em quem se espelhar na fé. Eu estou sondando o coração deles, eu estou trabalhando, eu estou tratando do coração dos meus filhos, eu estou olhando a conduta dos meus filhos, orientando, direcionando a conduta deles, para que eles sejam amanhã homens, mulheres corretos, dignos, que façam realmente diferença na sociedade. Você, pai aqui presente, você tem se preocupado com a conversão dos seus filhos? Você tem se preocupado com o coração dos seus filhos? Você tem se preocupado com a conduta dos seus filhos? Esta tem sido uma preocupação sua? Ou você se preocupa apenas com os bens materiais? Não, é necessário que haja esta preocupação, que o Senhor nos ajude a criar, a educar filhos que se convertam a Jesus, ou convertidos a Jesus, consagrados ao Senhor, que tenham uma conduta de verdadeiros cristãos. Que você possa dizer nessa noite: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero que os meus filhos se convertam, e Senhor, no que depender de mim, do meu testemunho, das minhas orações, meus filhos vão se converter, meus filhos são filhos da bênção, meus filhos vão ser filhos consagrados ao Senhor, filhos envolvidos com a obra do Senhor, filhos que levem vidas ao Senhor. E meus filhos, eu me preocupo, Senhor, com a conduta de verdadeiros cristãos, que perfumem onde eles andarem, que eles possam perfumar, como diz o cântico: meus filhos perfumarão as nações, que eles possam perfumar as nações. Que este seja o nosso desejo. E para terminar então, um beijão aí para você, papai, que Deus te abençoe. Para você que tem filho nessa idade, tudo bem, mas para você que já os teve, lembra quando ele era dessa idade? Lembra do seu filho, da sua filha, quando era pequenininho, desse jeito? Hoje ele cresceu, e que Deus te abençoe, e que você possa ser um pai piedoso, um pai piedoso, um pai piedoso. Curve a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Um pai piedoso, um pai como Jó. Quantos pais aqui nesta noite assumem o compromisso diante de Deus de ser ou continuar sendo um pai piedoso? Quantos de vocês, pais, homens, assumem esse compromisso? Eu quero ser um pai piedoso. Eu quero ser um pai do tipo de Jó. Você quer? Se você quer, fique de pé onde você está sentado, e nós vamos orar juntos ao nosso Deus. Um pai piedoso, um pai que se preocupa com a conversão, com o coração, com a conduta dos seus filhos. Um pai a exemplo de Jó. Eu quero ser esse pai. Deus, eu quero ser esse pai. Você quer ser esse pai? Então fique de pé e nós vamos orar ao Senhor nesta noite, pedindo a Ele que o Senhor te abençoe. Pai querido, aqui estamos nós, homens, de pé nesta noite. Senhor, é o dia dos pais, celebramos esse dia e te rogamos agora em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos pais, pais piedosos, pais como Jó, que se preocupem, ó Deus, com a conversão dos nossos filhos. Deus, eu oro nesta noite pela conversão dos nossos filhos, que nenhum filho de pais aqui presentes se perca, mas que todos sejam ganhos para o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos por eles, e se alguns estiverem fora do Evangelho, se alguns estiverem no mundo agora, ó Deus, se alguns estiverem realizando algo que não te agrada, eu peço em nome de Jesus que o Senhor
Senhor mande os seus anjos até lá, que o Senhor o traga de volta em nome de Jesus, e que ele se converta para a honra e glória do teu santo nome. Pai, eu lhe peço nessa noite que as trevas caiam por terra, que a obra de Satanás na vida dos nossos filhos seja quebrada, que toda a rebeldia caia por terra em nome de Jesus, e que eles se convertam, ao Senhor Jesus. Pai querido, se há algum filho, alguns de nossos filhos estão tendo problemas no seu coração, desvio na fé, algum problema no seu caráter, ó Pai, eu peço que o Senhor venha consertar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha operar maravilhas no coração desse moço e dessa moça. Pai, se algum deles está com uma conduta que não te agrada, vivendo no pecado, Deus tenha misericórdia, e Deus opere na vida deles e nos use na vida dos nossos filhos, que sejamos pais como Jó, exemplos maravilhosos para a vida dos nossos filhos. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória. E o povo que crê disse, o povo que crê disse, amém e amém e amém. Todos de pé, agora vamos louvar e glorificar o nome do Senhor.